Batismo. Amém? Amém. Eu nunca nesse estudo eu dei para um casal que queria se batizar, mas aqui na igreja eu nunca dei, perdi o estudo, tive que fazer outro do zero, mas amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, o capítulo 6, os versículos 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Tentar tirar nossas dúvidas também, irmãos, sobre o batismo. Os irmãos acharam? Romanos, o capítulo 6, o versículo 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Batismo. Irmãos, nós somos pentecostais, né? Todas as nossas igrejas que nós já passamos também são pentecostais. Ninguém aqui passou em igrejas protestantes, reformadas. Então, para a gente, algumas coisas são meio que comuns. Por mais que algumas igrejas, mesmo, não sei se é pentecostal, acho que já saiu do pentecostalismo, já tem uma visão diferente de batismo. Eu nem coloquei aqui no estudo, depois a gente vai falar também. Amém? Então vamos ver hoje, pela palavra de Deus, o que é o batismo bíblico. Aí eu vou começar por aquilo que não é o batismo bíblico. Não está na Bíblia, é algo que os homens, né, as tradições acabaram atribuindo à palavra de Deus, desenvolveram com o tempo e é ensinado. O primeiro que eu vou colocar aqui, que é o batismo tem um poder para a salvação, ou é o batismo chamado regeneração batismal. Mas o que é isso, irmão Marcelo? É o batismo ao qual a pessoa crê, quando ela é batizada, isso importa para a salvação dela. O batismo faz a pessoa ser salva por ela estar sendo batizada. Tem base bíblica? Irmãos, assim, eu acho que dos que eu coloquei aqui é o único que tem versículos bíblicos que até ensinam alguma coisa sobre isso. O mais conhecido, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, assim, existe algum versículo bíblico que diz, tá vendo? Você tem que ser batizado para ser salvo. Também tem um outro versículo muito forte sobre isso, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas através da água, que por uma figura corresponde o batismo, agora também nos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É um versículo também muito forte, o qual diz que o batismo também nos salva. Figura correspondente ao batismo, agora também nos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Amém? Então tem esses dois versículos e eles dão a entender isso. Porém, a palavra de Deus é muito mais clara, de forma inequívoca, dizendo que com sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque pela fé nós somos salvos, pela graça somos salvos através da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, e não vem pelas obras para que nem o homem se glorie.
E Jesus também diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim já entrou na vida eterna. Glória a Deus. Então é claro pela Bíblia que a salvação, ela é pela fé. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela fé. Mas esses dois versículos dá um pouco a entender que precisa batizar. Então o que eu entendo? O batismo, ele, para quem tem tempo para isso, né? Tem gente que está morrendo, né? Para fazer o quê, né? Ladrão da cruz. Sim, o ladrão da cruz. Ele teve tempo de batizar? Não teve tempo de batizar. Então ele crê no Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse assim: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então ele morreu e foi para o céu, não é verdade? E outras pessoas que estavam antes de morte foram acidentadas. Eu vi até um testemunho engraçado que um rapaz chegou numa emergência. Ele é policial e estava todo arrebentado o carro, que bateu o carro, acho que já estava as tripas para fora. Aí falou assim o rapaz: meu Deus, o que você pode fazer por mim? Ele falou: me desculpa, eu só posso orar por você e perguntar se você quer aceitar Jesus. Ele falou: eu quero. Então levanta a mão e vamos orar por você. Morreu na mão do policial. Deu para batizar? Não deu. Mas foi salvo? Eu creio que foi. Porque a salvação é o que? É pela fé, é confessar. Aquele que me confessa diante dos homens, também confessarei ele diante do meu Pai e dos teus santos anjos. É isso que é salvação. Mas o batismo, quanto é importante isso, senhora? Aquele que crê e for batizado será salvo. Porque o batismo, irmãos, é um símbolo. É um símbolo que nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Ele é um testemunho. Até me adiantei o estudo. Mas não é que ele vai te salvar, é você testemunhando que você foi salvo em Cristo Jesus. Ele não vai te salvar, mas você está testemunhando para você mesmo e para o mundo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Como eu li aqui em Romanos 6, né? Que nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. Que assim como ele morreu, ele também vai ressuscitar. Glória a Deus. Esse é o testemunho que a gente dá. O batismo é um só, né? Tem que ser só uma vez. Por quê? Morreu, ressuscitou. E mergulhamos e levantamos a pessoa. Então, eles batizam todo dia. Se eu faço todo dia, batizam todo dia. Segue aquele que está lá em João 3, que ele fala, né? Isso, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Então, o batismo que está aqui falando, tanto Pedro quanto Jesus Cristo em Marcos, em Marcos é o seguinte: você creu. Se você crê em mim, batiza. Não é verdade, irmãos? Porque a pessoa diz que crê em Jesus, mas Jesus deu a ordem do batismo e a pessoa se nega a batizar. Está em desobediência, amém? E outra coisa também: quem tem o Jesus Cristo tem que fazer outra coisa também: a ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei todas as vezes em memória de mim. Então, são coisas que pediu. Vai me salvar tomar ceia? Não vai. Vai me salvar batizar? Não vai. Mas como Jesus pediu para a gente, e é um testemunho. O batismo é o testemunho que você creu que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a ceia é o testemunho que ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. E que irá voltar. Amém? São testemunhos, não salvam. Não tem poder de salvação. Você não vai ser salvo no momento que você batiza. As igrejas católicas, eles creem que quando a gente batiza uma criancinha, vai o padrinho, aquela coisa toda, que no momento que você batizou aquela criança, se ela morrer, ela vai para o céu. Porque eles creem no poder da salvação para o batismo. Mas, o que Jesus falou? Quem crê. Agora, como o menino não sabe nem limpar as bundas da fralda, né? Tudo suja, ele crê em Jesus. Não dá, né, irmãos? Não dá. Não. Hoje em dia, as igrejas também, presbiteriano, anglicano, luterano, eles batizam crianças, sabe? Só que eles não creem que o batismo é para salvação. Eles creem que o batismo
tem um outro significado, mas não para salvação. Amém? Alguma dúvida? Os irmãos acham que o batismo ele importa para a salvação ou ele é um símbolo e um testemunho? O símbolo e o testemunho. Amém? Não deixa de ser uma ordenança do Senhor também. Sim, é uma ordenança. É uma ordenança. Mas os irmãos acham, se eu não batizar, eu vou para o inferno. Não deu tempo, né? Mas é algo que Jesus pediu, né, irmãos? É verdade. Temos que fazer. Então, é de suma importância a gente fazer aquilo a qual Deus pediu. Oi? Referente aos adolescentes. Tem que crer. Não, eles precisam ser batizados? Eles têm que ter essa decisão. Eles têm que ter decisão. Hoje em dia a gente força muito, né? A gente dá uma forçadinha para os adolescentes se batizar, mas é importante que eles aprendam da palavra de Deus, que eles creiam que Jesus morreu na cruz, que eles são salvos em Cristo Jesus, e por isso eles vão ser batizados. Na minha família, na época na igreja, nos anos 60 e 70, eles se batizavam com 14 anos. Aí o meu tio era diácono, e na época o diácono era, nossa, um diácono da Assembleia de Deus, nossa. Né, como falou, a gente foi lá para Paulo e falou assim: olha, quando aparecia um presbítero, falou: meu Deus, um presbítero está indo para a igreja, né? Porque não tinha, mas era bem pouquinho. Aí o que acontece? Os meus tios queriam se batizar nessa idade, tudo 14, 15 anos. Aí esse meu tio falou para minha avó: não, meu tio avô, não deixa eles batizar, eles são muito novos. Eles vão crescer e eles não sabem o que eles estão fazendo, eles podem se desviar. Irmão, mas não é verdade que a maioria desviou, só ficou um. A maioria desviou. Então, assim, é importante que o adolescente não vai no embalo dos amiguinhos. Os amiguinhos vão se batizar, também vão batizar. Não, a gente tem que pregar para essas crianças sobre Jesus e elas sentirem de batizar. Ninguém pode ser forçado a batizar. Todo mundo tem que pedir para ser batizado. Pedir. Não ser forçado. Amém? Amém. Vamos lá. Isso era ensinado antigamente. Depois de batizado, não pode mais pecar. Quem crê nisso? Oi, irmão, mas era ensinado, irmãos. Era ensinado que depois que a pessoa batizava, só podia pecar 3 vezes. Aí as pessoas só se batizavam bem velhinho. O rei Constantino, né, o imperador Constantino, que fez o concílio de Nicéia, o pessoal fala que ele fez a igreja católica, mas não é verdade não, irmãos. Vamos dizer que ele deu uma ajudadinha para o desenvolvimento do que depois de alguns séculos virou a igreja católica. Mas ele só se batizou depois que ele não aguentava nem andar. Tiveram que pegar ele e batizar ele à força já com o nosso. Porque tinha esse ensino. Existia esse ensino que dizia: se você batizou, só pode pecar 3 vezes. Mais do que isso é pro inferno, né? Porque. Meu Deus, a gente pega todo dia, Jesus, misericórdia. Mas era ensinado na igreja na época, tem base bíblica? Não tem, né? Porque o que diz lá 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Infelizmente, nós pecamos. Não importa se nós vamos batizar ou não. E se deixarmos de batizar por causa de pecado, a gente vai batizar nunca, né? Porque a gente, infelizmente, somos seres humanos, pecamos, erramos, falamos besteira, falamos que não devia. Então, se você for pensar, né, ninguém vai batizar nunca. Então, assim, não tem muita lógica. O batismo, ele é um símbolo daquilo que você creu em Jesus. Você crê em Jesus, pode batizar. Não é questão, não, eu tenho que estar perfeito, tem que estar, assim, 100% cristão, liberto de tudo, que aí eu vou batizar. É bom realmente você estar não vivendo o pecado. Porque tem gente que peca, mas tem gente que vive no pecado. Qual que é a diferença entre pecar e viver no pecado? Viver no pecado você faz consciente. Não. Tem gente que viver no pecado é você gostar de pecar. Não, tá fazendo consciente. Não, é gostar. É você. É ser o seu. Como pode dizer? É a sua. É um pecado de estimação. Pode ser também. É o seu modo de vida. Sim. O modo de vida é pecar. Gente, tem gente que já espera chegar sexta-feira porque agora já está se matando de cachaça. Sangue de Jesus. Não é verdade?
Ai meu Deus, não vejo. Eita, sextou. Sextou pra quê? Pra beber cachaça, pra usar drogas, pra se prostituir, pra ir pra salão dançar. É pra pecar. É igual esse tempo agora. Isso. Não é? Isso! Né? Oh, meu Deus, chegou o São João, agora eu vou pular fogueira e beber quentão e vinho quente. Eita, não é verdade? Eita, chegou o carnaval, agora eu vou namorar. 4 dias de namoro, né? Entendeu? Agora eu vou dançar, até falo, vou fazer como o diabo gosta, né? Até fala assim. Então, essa é a diferença entre viver no pecado e pecar. O viver no pecado, a pessoa só quer uma coisa, pecar. Ela tem um prazer de contrariar a palavra de Deus. Prazer. Tem prazer, né? O que tem de homem que é alegre, que se prostitui, eu peguei 200, até perdi as contas de tanta mulher que eu peguei. A pessoa deve se viver no pecado, vai batizar como? Não dá. Fica difícil, não é mesmo? Agora, o que é a gente pecar? A gente não quer, mas infelizmente a nossa natureza nos leva ao pecado e tem que trazer entristecimento para a gente. A gente acha normal também, é assim mesmo, minha vida é assim. Não, tem que ser... O pecado na nossa vida ele é acidental, não é incidental. A gente não premedita o pecado, é um acidente, né? Eu estou assim, daqui com um carro, de repente uma moto, alguém entra na minha frente, um barco, acidente, eu não saí daqui, eu vou matar um, hoje eu derrubo um motoqueiro, hoje eu pego um. Hoje eu dou um rim pra alguém lá no rim. Não dá, né? Não é assim. Eu não quero derrubar nem ciclista, nem motoqueiro, matar gato, nada disso, né? Não tô na minha mente matar ninguém. Então essa é a diferença. Nós somos acidentais, infelizmente. Houve situações, acabamos dando mais vazão à carne do que ao espírito e pecamos, mas eu não vou lá, já estou premeditando. Amém? Vou me vingar. Então assim, esse ensino acabou, creio eu, né? Mas muita gente tem medo, né? Tipo assim, tem gente que não batiza, porque fala, não, quando eu batizar não posso mais pecar. Isso é errado. Não pode pecar agora, entendeu? Mas não é? Eu vejo isso assim como o coitado que ele quer se batizar, mas a pessoa diz que se ele pecar ele vai para o inferno. Sim. Então ele vai acabar indo para o inferno porque ele não se batiza. E sem batizar. Não, mas tem muita gente que fala assim, não vou. Não. Porque pecado a gente somos. Agora você batizou para pecar. Não, irmão, no dia que a gente creu no Senhor, já devemos fugir do pecado. Não tem esse negócio, eu vou esperar para batizar, eu não vou pecar, não. Você já foge do pecado, amém. Não espera batizar para fugir do pecado, amém? Outra coisa, o batismo para muitos é visto como um novo nascimento, né? Que justo assim, aquele que nasceu da água do Espírito não poderá ver o reino dos céus, não é verdade? Está lá em João capítulo 3. Isso. Mas qual que é o problema? O novo nascimento não pode ser da água do batismo, senão seria, irmãos, uma obra. Entendeu? Uma obra. O novo nascimento é estar em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O importante dizer assim, da água e do Espírito, está em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 7. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, nas boas bíblias doutrinárias, né? Porque tem algumas que não tem essa parte, irmãos. Eu não sei porque não tem. Na verdade é o 5:8. Porque, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então assim, o que testifica a nossa salvação aqui na terra é o Espírito Santo, a água e o sangue. Que água é essa? É a água que saiu do lado de Jesus quando ele foi fora pela lança. Não é a água do batismo. Lembra que João falou assim, que o soldado pegou uma lança e furou o lado de Jesus e saiu com sangue?
Isso que Jesus diz, que Jesus é aquele que veio pelo meio do sangue e da água. Está lá no capítulo 6. E este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então essa água que tem que nascer da água e do Espírito, é do Espírito Santo de Deus para ser uma nova vida, e a água para nos purificar, e essa água é a água que saiu do lado de Jesus. Amém? Não é de batismo, o batismo não tem esse poder. É a água que saiu do lado de Jesus misturada com sangue. Saiu água junto com sangue. E ele muitas vezes fala, né, que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão no seu ventre, né? Então é dessa água aqui, é a água a qual Jesus também entregou por nós. Porque a água é vida, né? A água é vida. E por isso que do lado de Jesus que foi rasgado saiu água. Aí ele está dizendo que, olha, eu dei a vida por vocês. Glória a Deus. O sangue também é vida, né? Porque a vida de todo ser vivente está no sangue. Então Jesus entregou o seu sangue e também água para nós. Essa água. A água que ele derramou lá na cruz quando o seu lado foi furado. Amém? Não é água do batismo. A água do batismo não tem poder de salvar ninguém. Não é o novo nascimento. Paulo também diz assim, em Tito 3,5: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Então não é uma obra. Então não tem como falar assim, olha, eu sou nova criatura porque eu me batizei. Não pode ser, porque não é obra. É uma obra não do homem, mas de Jesus. Glória a Deus. Aí no caso tem um novo coração e um novo espírito. Sim. Mas ó, se eu tirar tudo que eu posso mostrar para lá, isso aqui é 26. Vê se cabe nessa coisa aqui, ó. E vos darei um coração novo. Sim. E porei dentro de vós um espírito novo. Sim. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Amém. Sim, a gente vai ser. Quando a gente recebe do poder do Espírito Santo, nós nos tornamos uma nova criatura. O nosso coração não vai ser mais um coração voltado para o pecado, e a nossa carne também não vai ser mais voltada para o pecado. É sim, é o Espírito Santo de Deus. Mas o que não tem como é o batismo. O batismo tem esse poder de nos fazer uma nova... me batizei. Nossa, agora, meu Deus do céu, eu nem vou olhar mais para cigarro. Meu Deus. Né? Não vai acontecer isso, né? Não tem esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Esse poder de regeneração, de santificação é o Espírito de Deus. Amém? Vamos lá, o quarto aqui. Batizar criança. Amém? Esse ensino, irmãos, é antigo. Ele está, por isso que eu falo, irmãos, o pessoal vai muito negócio de patrística. Vou ler Inácio de Antioquia, eu vou ler Clemente de Alexandria, eu vou ler, quem mais? Tem uns doidos lá, eu esqueci o nome deles. Eu vou ler todo esse povo aí, vou ler o Cipriano, vou ler Tertuliano, vou ler Orígenes, e lá vou aprender mais perto do que está na Bíblia. Essas pessoas ensinavam batismo infantil. Nem todos eles. Alguns deles ensinavam e outros não. Baseado em que eles ensinavam que criança tinha que se batizar? No Antigo Testamento, qual que era o símbolo da aliança entre Deus e os homens? Circuncisão. No 8º dia, o homem tinha que ser circuncidado. Até Jesus foi circuncidado. E isso não foi nem da lei de Moisés. Isso foi lá em Abraão. Deus pediu para Abraão: olha, vou fazer isso com a sua casa, então todos os homens da sua casa serão circuncidados. E todos já estavam adultos e foram circuncidados. Terrível, Deus mandou. Então era o símbolo, né? Fazia um círculo na glande do pênis dos homens, como se fosse uma aliança. E esse era o símbolo da aliança deles. O pessoal da patrística, o que eles interpretaram? A igreja tomou o lugar de Israel como povo de Deus. Então toda criança que o pai é cristão e a mãe é cristã, para ele entrar no povo de Deus, ao invés de se circuncidar, ele tem que ser batizado. Aí a princípio eles batizavam realmente mergulhando as crianças.
algumas passavam mal, acho que algumas até morreram, aí começaram a aspergir, é verdade, aí, por isso que eles começaram a aspergir, por causa disso. Mas está na Bíblia isso? Irmãos, não está na Bíblia. Isso aí foi totalmente uma interpretação, o pessoal viajou na batatinha, essa é a verdade, viajaram, não tem o batismo é uma coisa, a circuncisão é outra. E a Bíblia é tão clara que a Bíblia nunca comparou a circuncisão com o batismo. Comparou com a arca de Noé e o dilúvio, comparou passar pelo Mar Vermelho, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, comparou, mas nunca comparou com circuncisão. Porque Paulo falou assim que a nossa circuncisão, nós somos povo de Deus pela fé, não é porque nós circuncidamos a carne, mas nós somos filhos de Deus pela fé, não é mais pela carne. A Bíblia nunca comparou, mas infelizmente alguns dos nossos irmãos, muito inteligentes assim, realmente falharam. O problema da chamada tradição dos primeiros pais cristãos ou a patrística é que assim é a patrística católica. Tá aqui, nós estamos lendo o que interessa para a Igreja Católica Romana e para a Igreja Ortodoxa Oriental, não o que realmente foi escrito naquela época. Foi escrito muita coisa. E o que nós estamos lendo hoje é o que trança para eles, é a tradição deles. Eles pegaram esses autores e esses autores foram os professores deles para criar a igreja deles, a tradição deles. Mas não quer dizer que foram os únicos, e nem dá para saber se só foram aqueles livros. Pode ter até outros, mas se perderam com o tempo. Amém? Então, eu não confio na tradição. Não, tem gente que acha bonito. Não, temos que ir para a tradição, porque a gente vai entender as coisas. Não dá. Tradição é muito perigoso, porque, primeiro ponto, ela não é a palavra de Deus. A tradição dos judeus fizeram os judeus perseguirem Jesus porque Jesus comia sem lavar as mãos. E é pecado? Não é pecado. Mas a tradição judaica era. Estava sendo impuro por você não lavar as mãos. Estava pecando. Aí você olha, e vocês, por causa da sua tradição, vocês estão pecando contra o seu pai e contra sua mãe. Porque quando o pai e a mãe pedem dinheiro, você fala, não, o que eu tinha que te dar, eu ofereci a Deus. Está pecando, está deixando de honrar o pai e mãe por causa da tradição. Então a tradição ela tem um poder de corrupção muito forte. Agora, a palavra de Deus não. Aquilo que Deus mandou para o seu povo, tanto do povo de Israel como para o seu povo, a igreja, não tem como ser corrompido, porque em Deus não há variação de sombra e nem de luz. Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Agora, os homens a gente pode errar, né? Então, eu sou contra. Pode ler por curiosidade, para saber as doutrinas da época, onde chegou isso, mas como uma forma de autoridade. Eu ensino isso porque a tradição ensina isso. Então, muita gente batiza criança, irmãos, porque a tradição ensina. Eu vi um irmão que era do nosso ministério, era da Assembleia de Deus, só que ele era presbiteriano, de coração ele era presbiteriano, mas para fazer a obra de missões ele entrou para a Assembleia de Deus. Aí ele estava explicando que a gente estava errado em não batizar a criança porque a gente não leu a tradição. Eu li a Bíblia. Eu vou ser julgado pela Bíblia, não vou ser julgado pela tradição. Então assim, tá vendo? Eu estou certo. E assim, o pessoal não crê em anticristo, não crê em milênio, não crê em arrebatamento, porque a tradição não ensina. A tradição ensina outra coisa. Mas está errado. Está errado. Eles acham absurdo a gente falar de anticristo, falso profeta, a besta. Eles acham, já aconteceu. A tradição já falou que foi no tempo de Nero, foi no tempo de Diocleciano, tem nada a ver com isso. Mas não bate o que está em Apocalipse, em Daniel, com o que aconteceu no tempo de Diocleciano ou lá no tempo de Nero. Não bate. Só que a tradição ensinou. Aí eles não acreditam no milênio literal, porque eles acham que... Bíblia, eles interpretam a Bíblia através da tradição. Só que não bate. Foi um erro de interpretação básico, simples. Só que o pessoal não volta atrás. Fica por isso mesmo. Então, por isso que é uma diferença muito grande entre o ensino
da Batista, da Assembleia, do Metodismo, da Igreja Congregacional, das igrejas evangélicas, para as igrejas protestantes, para o presbiterianismo, anglicanismo e luteranismo e igreja católica. Porque esses quatro, luteranismo, presbiterianismo, anglicanismo e catolicismo, pegam a tradição. E a gente negou a tradição. Fala assim, não vou levar a tradição a sério. Tem muito erro, eu não posso levar isso a sério. Então essa é a diferença. Por isso eu preciso de crianças. No ano, acho que tem livro da tradição dos pais, do ano 150, que já ensinava que a gente batiza as crianças desde os tempos dos apóstolos. Tem como provar isso? Não tem como provar. Porque pela Bíblia não chega nem perto. Porque a Bíblia é clara, quem crê e for batizado, se arrependa para ser batizado. Então não tem como dizer que uma criancinha foi batizada. É um erro. Não tem como dizer que é verdade. Aí outro problema. Batismo por aspersão. O que é batismo por aspersão? Aspergir. Algumas igrejas batizam assim. A igreja metodista, se a pessoa quiser, ela batiza assim. Se a pessoa estiver muito doente também, eles batizam assim. Mas, novamente, não está na Bíblia, né? Não tem nem como estar na Bíblia. Porque o significado da palavra batismo é mergulhar. É mergulhar. Não é jogar. Não é jogar água, não é fusão. Não é evaporar, não é aspersão. É mergulhar. Mas, né, por tradição, acabaram pegando que essa é a maneira certa de batizar as pessoas. Mas é tradição. Não foi o batismo. E sem esquecer, irmãos, que o batismo de João comprovadamente foi um batismo de mergulhar mesmo. Esse não tem desculpa. Qual é o nome de João? João Batista? É João. Batista é o apelido. João, o mergulhador. Que ele mergulhava as pessoas. O nome dele é João. Aí qual é o apelido? João o Batista. Porque é o João aquele que mergulha as pessoas. Porque ele mergulhava. Então a pessoa que se convertia, ele mergulhava. E os judeus que pregavam para as pessoas no mundo todo, quando essas pessoas se convertiam, eles também mergulhavam essas pessoas. Esses gentios, além de circuncidar. Mas também mergulhavam. Mas infelizmente algumas igrejas mais antigas, assim, muito antigas mesmo, irmãos, acabaram pegando esse costume. Ficou com esse costume. Não está na Bíblia. Não tem jeito, não está na Bíblia. Mas acabou ficando por assim. Na minha opinião, se uma pessoa adulta, vamos dizer assim, se converteu na igreja presbiteriana, no anglicanismo, eu batizaria um anglicano. Eu tenho um problema com o anglicanismo. Eu acho o anglicanismo tão próximo da igreja católica. É padre, tem vela, tem aqueles cantos de gregorianos. É muito próximo à igreja católica, a igreja anglicana. Até a escola, né? Muito próximo, muito próximo. Quer dizer cântico gregoriano. Foi o cântico, né, do tempo do Papa Gregório, ao qual os monges... por isso fala gregoriano. Os monges dividiram as vozes, aí cantavam em capela, né? Aí virou o canto gregoriano, porque foi no tempo dele que desenvolveu esse canto. E tem uma coisa bem interessante sobre o canto gregoriano, porque assim, só homem cantava, né? Só que algumas vozes precisavam ser agudas. Aí como eu vou fazer o homem que só come carne com voz aguda? Ele emasculava os homens. Como assim? Virava eunuco. Ele castrava. Castrava. Fala um pouquinho mais claro, pastor. Aí castrava pro homem que é vozinha fina. Aí começa. Mas isso não quer dizer nada. O homem que tem voz grossa vai continuar falando. Não tem, porque não produz mais testosterona. Aí vai mudando aos poucos. Aí eles começam a ter voz muito fininha. Mas teve, falando agora desse negócio de eunuco, teve homens que se tornaram eunuco por vontade própria. Sim. Eu sei sobre isso. Sim, está na Bíblia. Não, alguns se tornavam eunucos porque eles queriam trabalhar com os reis. Óbvio que o rei tem medo que o príncipe, né, que tome o lugar dele, não seja filho dele, né? Se você quer trabalhar com o rei perto da princesa, viver da boa. Jesus tem poder. Aí Coitado. Aí não tinha dúvida que era ele, né? Entendeu? Porque era assim, então os eunucos eram isso. Para ter uma boa vida, não, eu quero ter uma agora boa vida. Agora esse gregoriano aí errou, né?
Porque queria que o cara virasse a voz e estão uma vergonha. Mas eles tinham também ai meu Deus, o voto de castidade, então corta logo. Não pode usar mesmo, pode cortar. Entendeu? Foi isso aí. Amém? Amém. Aí outros modos de batismo que eu não coloquei aqui, mas eu vou ensinar para os irmãos. Como o irmão falou, tem igreja que batiza o tempo todo. Mas a Bíblia é muito clara. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Amém? Efésios 5. Então, o batismo é uma só vez. Nós cremos em Jesus Cristo, é uma só vez. Recebemos o Espírito Santo, é uma só vez. Para a salvação, né? Então não tem esse negócio. Tem que batizar várias vezes, tem que batizar várias vezes. Eu batizaria, por exemplo, alguém assim. Na minha opinião, tá bom, irmãos? Um menino ou uma menina de 12 anos que batizou porque foi no embalo. Aí se desvia. Volta para a igreja, realmente esse Jesus se converte. Eu acho que eu batizaria. Porque eu acho que o batismo foi inválido. Entendeu? Ele não batizou pela fé. Ele batizou pelo embalo. Aí eu posso batizar. Nem recomendo, mas batizaria. Entendeu? Mas nessa circunstância eu batizo. Nessas circunstâncias. Agora fala assim, pastor, eu peguei, quero batizar. Se arrepende, põe o joelho no pó, cara no pó. Se arrepender, conversar com Cristo, perdão. Tem igreja que faz isso, né? Assim, quer batizar, batiza, mas como se fosse um evento para ter pessoas batizando. Uma renovação de aliança. Vamos renovar a aliança com Deus, vamos se batizar. Aí a pessoa pode batizar 200 vezes possível, que não tem nenhum problema. Não, o batismo, ele é uma só vez. É quando a gente já creu em Senhor Jesus Cristo. É um símbolo que nós cremos em Senhor Jesus Cristo. Nos batizamos. Só uma vez, você vai batizar várias vezes. Amém? Algumas igrejas, aí já aceita, né? Eu não sabia. Mas que eles, sempre que a pessoa fez muita coisa errada na vida e quer dar uma zerada na vida, batiza de novo. Aí participa de todos os cursos de batismo e batiza de novo, aí zerou. Eu adulterei, roubei, fumei, matei, isso tudo não presta. Mas eu já sou batizado. Mas eu quero zerar. Então faz de novo o curso de batismo, batiza de novo e tá zeradinho, né? Ex-virgem. Não sei se é possível. Jesus amado. Não sei se vira ex-virgem, né? Mas é assim. Não está na Bíblia, né, irmãos? Obviamente. Não é fácil não. Mas muita gente ouve, dá um valor, porque ouve dessas pessoas. Mas assim, irmãos, é complicado. Eu fico com a palavra de Deus, irmãos. Eu não sigo tradição nenhuma, estou nem aí para tradição de ninguém. Eu sigo a palavra de Deus, porque quem vai me julgar no último dia é a palavra de Deus. Jesus diz que eu não vou vos julgar, é a palavra que eu vos digo que vai vos julgar. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Não é, não, mas eu segui certinho, eu peguei o dogma da Assembleia de Deus, eu peguei lá o que saiu na última convenção geral, e eu segui certinho, tintim por tintim. Olha, o pastor falou que só posso pregar de terno e gravata, eu pregava de terno e gravata, porque a convenção diz que eu tenho que pregar. Mas aí você tinha prazer em pecar, amigo. Você quer ir pro céu como? Só porque você colocou uma roupa velha, você vai pro céu? Não vai, entendeu? Então assim, eu tô fora de tradição. Eu não sigo tradição de jeito nenhum. Mas o que é batismo então? Se tudo isso que eu falei não é batismo, o que é batismo? Para terminar, batismo, como eu falei, é mergulhar ou emergir alguém. João Batista, ele batizava, mergulhava as pessoas que se arrependem dos seus pecados, né? A pessoa se arrependeu, ele mergulhava. Agora o batismo em Jesus Cristo, o batismo cristão, é o ato de imergir um crente salvo em Cristo Jesus, após ele crer na palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados. Disse Jesus, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Amém? Amém. E também está em Atos 2, 38 e 39. Pedro então respondeu aos que estavam com dúvida: arrependei-vos,
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Então, assim, não havendo arrependimento, não pode haver batismo. Amém? Mas essa decisão não é da igreja, é do crente. A gente não vai ficar... Tem gente que faz toda uma investigação. Eu quando batizei, eu peguei uma fichinha, não sei se vocês fizeram isso. Aí perguntou, você fuma? Você bebe? Você tem algum outro vício? Né? Aí tinha toda uma fichinha para saber. Aí perguntou o nome, porque eles usavam o batismo como uma forma de controle de membresia, né? Você é considerado membro assim que você batiza. Amém? Não está na Bíblia também, tá bom, irmãos? Isso é tradição dos homens. Nós somos membros do corpo de Cristo quando nós cremos em Jesus e Ele nos coloca no seu corpo. Não é quando a gente batiza. O batismo não faz ninguém ser membro, não. Aí também outra coisa, esse negócio, só pode tomar ceia quem é batizado. Não é bem assim. Não está na Bíblia, tá bom? Boa essa, pastor. Não está na Bíblia. Por exemplo, a pessoa já criou todo coisa de Jesus Cristo. Já está vivendo uma vida santa, em santidade, só não teve ainda o batismo na igreja. Se a pessoa quiser tomar ceia, ela pode tomar. Agora a pessoa evita batizar. Aí eu já fico meio desconfiado, né? Mas assim, não sei, irmão, se a pessoa quer tomar o batismo, o mesmo pecado, o que eu posso fazer? Vocês concordam? Não reter a sua consciência. Não é? Não, toma não. Você tem 2 mulheres, vai tomar batismo, né? Quer ir para o inferno, vai. Porque a Bíblia diz assim que muitos tomam por não discernir o corpo do Senhor, né? Estão mortos, doentes e fracos, porque não discerniram o corpo do Senhor. Agora chega assim, não, você vai tomar não. Eu sei da sua vida, hein? Eu sei o que você vai fazer. Eu sei o que você fez no verão passado. Não dá, né? Não, a pessoa quer tomar, azar dela. Assim, eu não vou forçar. Mas o que a gente sempre explica, né? Olha, você que está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Deus, está apto a entrar na mesa do Senhor e e comer do seu pão e beber do seu cálice. Amém? Mas eu não sou assim, não toma não. Então assim, também eu não vou... Então eu vou dizer assim, irmãos, a nossa... Uma doutrina aqui da igreja, hein? A nossa... Ai, meu Deus. Disciplina, ela não está totalmente baseada em tirar a pessoa de tomar ceia, amém? A pessoa está impedida de ter oportunidades de exercer algum cargo, algum ofício na igreja. Mas se mesmo em pecado a pessoa quer tomar ceia, azar dela. Amém? Quem vai para o inferno é ela. Eu não vou incentivar. Quem quer tomar ceia, pode tomar. Você que está aí no São João, vem tomar ceia. Não incentivo não. E pessoas que também não estão em comunhão com a igreja deles, ou não estão em comunhão com Jesus. Sem chance. Então não vou incentivar o oba-oba de tomar ceia. Não. Mas um crente de Jesus, que conhece a palavra de Deus, eu não vou investigar a vida dele, irmãos. Eu não vou investigar. É a consciência da pessoa, amém? Então, qual que é a importância do batismo? Arrependimento. A pessoa tem que ter... E todos nós fazemos isso. Quando nós cremos em Jesus, irmãos, a gente cremos porque nós vemos todas as besteiras que vimos na vida, todos os pecados, e que Jesus levou nossos pecados. A gente se arrepende do tempo que vivemos sem Jesus na vida de pecado. E hoje nós cremos. Então, ao se arrepender e crer, a gente pode ser batizado. E é ensinado o quê? Que a pessoa se discipule. Fazer discípulos batizando-os em nome do Pai. Então, é importante que a pessoa saiba por que está se batizando. Então, na emoção também é complicado. Muita gente se batiza na emoção. Houve uma palavra muito bonita, vê as pessoas se batizando, vou batizar também. É complicado. Então, a pessoa tem que saber... teve o caso do eunuco, né, mas Felipe ficou o caminho todo ensinando para ele. Ele ensinou toda a palavra. Aí, ensinou tanto que ele sabia até que era o batismo. Ele falou, mas tem água aqui, eu posso me batizar? Aí que Felipe falou, se creres, nada te impede. Mas já sabia, mas Felipe ensinou todo o evangelho para ele. Aí ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aí batizou. Então é importante o quê? A pessoa crer em Jesus, saber quem é Jesus, saber o que significa o batismo, para ir assim ser batizado.
Amém, meus irmãos? Amém. Quem vive pecado não pode batizar, porque mostra que não teve arrependimento. Não é mesmo? Então, uma coisa também importante dizer: a pessoa crente em Jesus, um crente em Jesus, vive amigado, ajuntou os trapos de bunda e se juntaram, e quer batizar, é difícil, hein? Porque está em pecado. Porque não quer batizar. Não, quer batizar. Quer batizar. Se não fez um casamento, como diz a palavra de Deus. Porque sabe o que é casamento, irmãos? Casamento é o que o pai entrega a noiva para um homem. Isso é casamento. Lê lá 1 Coríntios 7, que diz assim: olha, mas se alguém tem a sua virgem na sua casa, então na toda a idade, case então ela. Quem casa é pai. Pai casa filho. Não é uma decisão. Ai, meu Deus do céu, agora eu quero casar, vou embora da minha casa, vou morar com fulano. Né? Não é assim, isso não é casamento. Isso aí é trapo de bunda. Entendeu? Não está certo. Um casamento precisa de testemunhas, precisa de pessoas que consagrem aquelas pessoas. Eu não vi também o negócio, tem que ter o papel do... Para mim, o papel do homem não vale nada. O que vale é o compromisso que aquela pessoa faz com a família, com a noiva, com o noivo e com a igreja. Fez o compromisso com a igreja, com o noivo e com a família, tá tudo certo. É casamento para mim. Naquele tempo, os casamentos eram na tenda. Era na igreja. Não tinha casamento em cartório. Hoje mudou. O casamento é em cartório. Não, o casamento é na igreja. Cartório a gente está cumprindo a lei. Para encher nosso saco, sabe? Mas casamento é na igreja. Agora eu faço cabelagem em casa. Casamento é na igreja diante de pessoas que você convida. Você conhece o juiz? Não. Agora aquele homem tem um poder de falar: eu declaro marido e mulher. Ele nem te conhece. Ele vai te ajudar quando o bicho... Quando a coisa ficar feia pro seu lado, lá no casamento. O juiz vai lá. O juiz de paz. Cadê o juiz de paz quando dá problema na casa? Casamento pra mim é de igreja. Pode ser católica, pode ser... Uma pergunta. Sim. Por exemplo, um casal, o senhor citou agora, eles vivem junto, eles não casaram, eles vivem junto e a mulher ou ele aceita Jesus como seu Salvador. Sim. E aí ele quer se batizar. Certo. E a outra pessoa, e ele quer ou ela quer se casar, mas a outra pessoa não quer. Eu batizo. Olha, nós estamos vivendo bem, como é que mas eu não quero servir Jesus agora, mas nós vivemos bem, e a pessoa fica insistindo. E a outra tanto não quer, tanto faz para um como para outro. Sim. E aí, essa pessoa se batiza... Se o crente, vamos dizer assim, já estou Jesus emancebado, né? Com a pessoa amaziada, a palavra certa. Está amaziado. Aí o homem falou assim: para mim é besteira casar. Só que a irmã falou assim: não, mas eu quero batizar e tudo mais. Aí conversa com a gente, ela fala com o rapaz: meu jovem, minha irmã quer casar bonitinho, o irmão não quer que a gente ajude no casamento. Não, para mim é besteira. Irmã, você quer batizar? Quer. Vamos batizar. Tá, então, mas aí ela pode tomar a Santa Ceia dela? Pode. Porque, pastor, eu fico indignada quando eu vejo pastores que negam a ceia, mas aceitam o dízimo dela e a oferta dela. Eu quero morrer com isso. Eu tinha esse problema, mas depois eu falei, gente... A salvação não é individual? Porque a pessoa se esforçou. Ele agora ele já está conjunto. Isso. Agora, eu conheço um caso... Então, assim, irmãos, então é o seguinte: o batismo é porque se arrepende pela fé, depois de aprender o evangelho, se batiza. Amém? Amém. Então eu vou parar aqui.